Bom, na infância, a diferença ela aflora o tempo inteiro, né? Cada um, até porque desde muito pequenos a gente começa a olhar muito para cada um só para si próprio, né? A gente chama aí de fase sensório-motora, e eu tenho a impressão que na fase adulta a gente volta a essa fase, para olhar só para si próprio, e aparece uma dificuldade muito grande de lidar com o outro, de olhar o outro com um olhar um pouco mais amplo. A gente tem uma ideia de inclusão, de que todo mundo deve ser incluído em tudo ou todo mundo excluído de tudo. Acho que a sociedade deve procurar um meio termo, né? Incluir até onde você não está excluindo e nem excluir as pessoas que poderiam ser incluídas. Nós que somos do movimento escoteiro, muitas vezes nós somos vítimas dessa diferenciação pelo traje. Eu vim hoje me sentindo num circo, no metrô, no trem, porque eu vim de Ipanema para cá e vim trajada, e nós chamamos traje, nós chamamos esse tipo de roupa de uniforme. E eu sinto no olhar das pessoas, as pessoas olhando, né? Nossa, de onde saiu essa figura? Eu acho que é isso. Quando os meus alunos me viram com a roupa, Aline, queremos te ver, quando você vai se vestir? Na rua eu via um outro olhar, né? Esse olhar da alegria. Minha professora é escoteira. É um olhar do que diabo é isso, né? O que é isso que está andando aqui, que está aqui? Então, conviver com essa diferença no olhar, né? O outro te faz ser diferente de qualquer jeito, não tem possibilidade. E é esse olhar do diferenciador, que nós que estamos aqui hoje discutindo isso, no foco de sociologia, direito, educação, é direito de todos ser diferente. Ser diferente é um direito adquirido por cada um na digital, né? A nossa digital, nossa herança genética. Nenhum irmão é igual ao outro, nem os gêmeos o são. Então, o nosso treino deve ser esse. Deixar desse olhar, né, para aquele que está com a roupa azul. Por que está com a roupa azul? Nossa, mas por que está com a roupa assim? Nossa, porque tem o peso X ou Y. Acho que há uma dificuldade grande, né, dos adultos nessa questão, e direcionar seus próprios filhos, direcionar os seus pais, para que tenha esse olhar menos diferenciador. Né? Professora Andréia. Bom, é difícil conviver com a diferença. Eu primeiro pergunto, de que diferença a gente está falando? Se o diferente for extremamente diferente, se ele for extremamente diferente, ele vai nos causar estranheza. Mas o diferente que a gente acabou de ver no filme, o diferente dentro da escola, ele me lembra muito o diferente de um texto antigo do Freud, onde ele falava do narcisismo das pequenas diferenças. Esse diferente, ele não é tão diferente a ponto de ser totalmente excluído da nossa vida, porque ele compete conosco pelos mesmos insumos, ele compete conosco pelas mesmas coisas. O Jordi do filme competia pela atenção dos professores em sala de aula, competia pela atenção do treinador de basquete, portanto, sozinho, diminuído, ainda assim ele se constituía numa ameaça para aqueles que já estavam bem situados naquela escola. Viram o diferente chegar e, sobretudo, um diferente ameaçador. Então, quem é o diferente do qual a gente está falando aqui? Vamos pensar. Eu queria que vocês, não precisa responder para a gente, mas pensem. Quem aqui já sofreu bullying? Quem já praticou bullying? Obrigada. Professora Jéssica. Eu fiquei pensando em duas coisas aqui. Num dos textos que eu li para hoje, estava falando que a escola, os pais que viam algum tipo de discriminação em virtude de alguma diferença dessas clássicas, né, por ser deficiente mental ou deficiente físico, devia ficar preocupado com aquela escola, porque de alguma forma o seu filho, que é normal, também vai ser discriminado. Eu acho que o filme mostrou isso muito bem, né? O Jordi era um menino que não tinha nenhuma
diferença dessas que a gente costuma debater tanto, né, de orientação sexual ou de deficiência física ou mental. E uma outra coisa que eu lembrei é um texto que a professora provavelmente conhece, mas não sei se os alunos de direito conhecem, é um texto chamado Os Nascirema, que justamente faz esse exercício de estranhamento conosco mesmo. Eu me lembro que a minha professora de antropologia deu o texto, falou, leiam, né, vejam todos os exemplos dessa tribo, tragam para a sala, e todo mundo discutiu, né, tanto, e chegou no final, ela falou, vocês não notaram nada? Esse texto está falando da gente, Os Nascirema é americanos, ao contrário. O texto era uma fábula, posso dizer assim, uma metáfora da nossa sociedade, né? Sendo vista, um antropólogo se colocou como um estranho na própria sociedade em que ele vive, como um pesquisador, como um intruso, aquele de fora que não conhece, e retratou a nossa sociedade como a gente retrata as outras. Então, acho que esses dois exemplos eu gostaria de trazer como contribuição, porque eu acho que eles contribuem para a gente pensar justamente no que a Andréa falou. Que diferença a gente está tratando? Né? É isso. Professor Valdomiro. É difícil, é muito difícil porque nós nascemos, já foi tocado nesse assunto, num mundo competitivo. Nós temos uma realidade maior que impõe padrão. E padrão não é considerar o diferente, as diferenças. Padrão é olhar para a Mata Atlântica, por exemplo, e esquecê-la e pensar só em eucaliptos. Uma figura do Rubem Alves, né, que às vezes na escola, o fato de um sentar atrás do outro, olhando a nuca de outro, ele faz essa comparação também, quando a gente quer um padrão de comportamento, de atitudes. Então nós precisamos romper com padrões, romper com paradigmas que são impostos, que são de mídia, de uma força maior, e diferenciar também que ensino e educação tem duas vertentes muito importantes. A escola, a instituição pode assumir o ensino, mas não pode assumir sozinha jamais a educação. Porque a educação, ela é tão ampla que envolve, em primeiro lugar, a família, a comunidade, a sociedade e as instituições de modo geral. E por vezes a gente delega toda a educação para a instituição. O fato, até muito claro e nítido no filme, que a mulher no mercado de trabalho, a falta de tempo, a falta do diálogo, já no lar, na família, traz também consequências enormes e, a princípio, a escola não dá conta. Então, educar é uma tarefa ampla que exige o envolvimento de todos. E esse é o projeto que nós precisamos assumir mais e mais, agregando ao ensino, sim, na instituição, os valores, que é um conteúdo que mais e mais a escola precisa assumir junto com a família, junto com a sociedade, de mãos dadas, porque